Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a crise global de saúde. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Vitor Guidoni, o Vitinho do SUS. Para quem não conhece, o Vitor é estudante de medicina na Univale, em Governador Valadares, Minas Gerais, e fala sobre saúde de um jeito simples e direto, com piadas, memes, histórias e quadrinhos, enfim, o que aparecer pela frente. Então, a gente chamou o Vitor aqui para conversar um pouco sobre como descomplicar o conteúdo sobre Covid e, enfim, também para falar um pouco de ciência e saúde de forma geral, né? De conteúdo sobre ciência e saúde. Vitor, primeiro de tudo, obrigado pelo seu tempo e obrigado por topar em conversar com a gente. É sempre um prazer estar aqui, cara. Sempre. Pode ficar sempre à vontade, que a gente vai estar sempre libera um horário para vir aqui bater um papo. Legal. Bom, só avisar para quem está assistindo que o vídeo está sendo transmitido pelo Zoom e pelo nosso grupo de Facebook. Ele também vai ser gravado e depois a gente vai fazer um resumo por escrito do que a gente conversar por aqui. Então, quem estiver assistindo, por favor, fique à vontade para fazer comentários ou perguntas. Bom, Vitor, primeiro, conta para a gente aí um pouco de você, né? Acho que primeiro contar principalmente onde você estuda, em que ano de medicina você está, o que você está fazendo. Começar pelo Bem, começo. igual você falou, eu estudo na Univale, né, aqui em Minas Gerais, em Governador Valadares. Eu estou atualmente no quinto período de medicina. É basicamente o começo do ciclo clínico, é quando a gente começa a realmente, sabe, ficar lá na frente de tratamento. É quando você realmente começa a fazer coisas para o paciente de uma forma efetiva. É quando você começa a prescrever coisas pela primeira vez. É o período mais almejado pelos estudantes de medicina. Para mim, é claro, eu sou um estúpido nerd e eu fiquei meu período básico inteiro completamente animado também pelas bobeirinhas que a gente aprendia. Só que o ciclo clínico também traz bastantes novidades, é uma mudança de ritmo incrível. A gente está para começar ele agora na próxima semana, vai ser bem puxado, mas vai ser interessante. Mais alguma pergunta que você quer saber em específico? Eu não sei muito bem o que mais falar. Não, acho que eu queria primeiro começar sabendo, né, em que ano que você estava e tal, te localizar aí dentro desse curso. Você está na... A gente pode falar que então está começando a prática agora, mais ou menos Isso, isso. eu acho que é o começo do terceiro ano, se eu não me engano, eu acho que é isso, começo do terceiro ano de medicina. Aí depois vai ficando mais e mais focado. De agora em diante, todas as matérias são especializadas. Por exemplo, eu tenho hematologia, pneumologia, ginecologia, tudo focado em uma área só. E com isso a gente vai acumulando esse conhecimento todo até chegar no fim, em que a gente entra no internato propriamente dito, que é quando a gente toma o front literal do tratamento. Aí a gente vai ter tipo o apoio dos reitores, se eu não me engano, dos reitores não, dos supervisores, só que é muito mais pessoal a sua interação com o paciente do que é comigo agora. Eu ainda tenho um grupo e no internato vai ser eu e eu. É uma mudança bem forte, interessante, por assim dizer. E só para a gente entender como que você começou a cursar medicina, você sempre foi uma coisa que você sempre pensava, algo que você sempre teve vontade, de onde que veio a ideia de fazer medicina, primeiramente? Cara, a ideia sempre foi, tipo, por mais poético que possa parecer, sempre foi ajudar o máximo de pessoas com a maior eficiência. Essa sempre foi a ideia de todo o contexto de eu estar respirando aqui. Porque eu poderia muito bem estar fazendo engenharia e trabalhar em algum projeto que vai ajudar o máximo de pessoas com maior eficiência. Eu podia muito bem estar fazendo direito e ajudando o máximo de pessoas com maior eficiência. Porém, o curso de medicina e a carreira de medicina promete essa ajuda de uma forma muito mais direcionada, de uma forma muito mais simplificada, por assim dizer, e eu posso começar desde o começo, desde o primeiro período, eu já estou ali interagindo com uma comunidade inteira de pessoas, interagindo com pacientes de uma forma ou de outra, a gente tem esse contato, então a gente já chega ajudando desde o começo.
E isso é muito atraente para minha filosofia de vida. Então eu pensei, putz, se eu tiver a chance, e eu tive a chance, eu tive o privilégio de estar aqui, eu vou. E aqui estamos nós. E aqui estamos nós. Entendi. E indo agora para as suas redes, para o seu Twitter, né, principalmente, que eu acho que é onde você tem o maior número de seguidores, né? 230 mil pessoas acompanhando ali o que você posta diariamente. Como começou esse negócio? Isso tudo começou com aquela foto que você postou, né? Tipo, para quem está assistindo não sabe, o Vitor postou uma camiseta com os dizeres. Como que era exatamente? Sim, estou fazendo medicina, mas não me chame de doutor, me chame de Vitinho do SUS. Precisamente isso, literalmente isso. Então, Começou bem aí. Pensa comigo, eu tenho um perfil no Twitter, dei esse perfil, se eu não me engano, ele tá aqui desde 2014, foi quando eu fiz o perfil, só para, na verdade eu fiz o perfil para conseguir recompensa de um joguinho online, começou aí. Aí tudo bem, eu nunca mais usei. Em 2017 eu comecei a usar, mandar, tipo, umas mensagens para amigos, só fazendo o que a gente chama de shitposting mesmo, só mandando uns memes de vez em quando, conversa umas besteiradas de vez em quando, seguindo páginas de meme para poder ter minha coleção sempre atualizada de imagens engraçadas e de gatinhos fofinhos também, muito importante. Só também. que em 2018 eu decidi ter a brilhante ideia de, putz, fazer um negócio engraçado, desculpa, 2019, fazer um negócio engraçado. Passei medicina, tô indo pro terceiro período agora, eu tava indo pro terceiro período, e eu ia ter veteranos. Eu era veterano de calouros. E os meus calouros iam se tornar veteranos de novos calouros. Então eu pensei, beleza, toda vez que entra gente, a gente faz uma celebração, entre aspas. A gente junta todo mundo no auditório e faz perguntas bestas, apresentações dos novos alunos, etc. E tem tipo um coffee break lá pra galera comer e tal. É divertido, é massa. Aí eu pensei, beleza, eu já vi meu horário, eu vou estar livre nessa parte. Então, eu vou realizar uma das minhas maiores trapalhadas que eu venho planejando faz 5 meses. Que era essa camiseta incrivelmente besta, escrita coisas incrivelmente bestas, vindas de uma inspiração incrivelmente besta que eu vi no Facebook, que era relacionada com direito. Se eu não me engano, era alguma coisa assim, eu faço direito, mas me chamo de Clebinho das Leis. E eu Hum, pensei, caralho, isso é genial. Meu primeiro instinto foi, eu tenho que fazer isso. Só que eu não sabia como, não tinha dinheiro para aquilo na época, então eu falei, deixa eu falar. E eu deixei, foi passando, com os meses e meses passando. Finalmente chegou numa época em que eu lembrei, como uma epifania. E eu pensei, beleza, eu vou fazer isso. Eu passei o resto do dia planejando como que vai ser essa camiseta. E eu fui lá no Photoshop, comecei a planejar o negócio tudo bonitinho, fiz. Mandei fazer os melhores R$ 25 mais gastos da minha vida. E eu, quando chegou a camiseta, eu tirei uma foto, eu mandei para vários amigos e tava falando, cara, olha só o que eu tô planejando. Tipo, um spoiler do caos a vir. E era só para eu chegar no auditório naquele dia e falar, mano, eu tô com essa camisa besta aqui, todo mundo olha para mim, eu vou fazer um momento engraçado aqui de descontração. E aí eu pensei, o que melhor do que eu postar numa rede social em que eu não tenho ninguém me seguindo? Eu tinha 110 seguidores, eu acho, que era tipo amigo, sabe? Amigo e conhecido. Na hora que eu postei a camisa, começou. Foi uma foi uma avalanche que começou com 100 likes. Com 100 likes começou os 50 retweets, que foram para 300 likes, que depois foram para 100 retweets. No final do dia, e eu lembro disso vividamente, eu tava com 2.000 likes no final do dia. Eu pensei, tudo bem, não vai passar disso, porque a maioria dos posts do Twitter não passam disso. Só que passou. E ou se passou, no outro dia estava com 7.000 quando eu acordei e crescendo. E o Vitor completamente exaurido, eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E eu só observava que ia crescendo e eventualmente chegou onde chegou. Se eu não me engano, a postagem hoje está com 180 mil likes, alguma coisa assim, não sei quantos, 35 milhões de visualizações.
alguma coisa ridícula desse jeito. De uma forma boa, é claro, Modelar. ridícula de uma forma inesperada. E hoje em dia eu tô onde que eu tô. É claro, o perfil ele cresceu até 40 mil seguidores na época. Só que eu não podia deixar essa chance passar. É claro, eu tenho muita coisa para falar. Então eu tentei cultivar o máximo de pessoas ali para seguir. Isso é claro, proposital. Eu fiz posts que engajavam pessoas, eu fiz propostas que engajavam pessoas para justamente o perfil crescer e eu poder espalhar um pouco a minha ideia de mundo. E hoje em dia tá onde está? Nos 230 mil, 368 seguidores, se eu não me engano, a última vez que eu vi. E eu não sei se está crescendo, mas parou aí faz uns tempos já e talvez volte a crescer com os projetos que eu tenho aí para frente. Veremos. A É, história é essa. justo. Foi aí, então, que você começou a produzir conteúdo sobre saúde, sobre... Que, como você disse, você usava antes para, né, pegar recompensa de joguinho ou fazer coleção de meme. Foi aí, depois dessa foto e dessa montanha de seguidores que você conseguiu, que você começou a pensar em produzir conteúdo, em fazer coisas diferentes, em talvez informar as pessoas, usar a sua rede mesmo para outras coisas? Eu tinha um canal no YouTube, inclusive é o que eu tenho até agora, em que eu postava vídeos fazendo cover, sabe? Cover de música normal. E eventualmente eu comecei a fazer alguns vídeos mais nichos, eu não sei como que se fala isso, mas eu fiz uns vídeos mais específicos para tais coisas. Um deles era chamado Motivações para Viver, que era um vídeo de basicamente uma piada, só que uma piada elaborada, que era intrinsecamente existencialista. Só que no final ela te dava tipo um baquezinho, um choque de realidade para você pensar, talvez as coisas não sejam tão ruins assim. E foi aí que eu comecei a pensar, beleza, posso fazer vídeos diferentes, vídeos que realmente vão fazer uma pessoa pensar, que vão fazer uma pessoa mudar de opinião sobre alguma coisa, ou talvez acrescentar na vida dela sobre algo. E foi aí que eu comecei a minha vontade de fazer esses vídeos, sabe? Só que naquela época eu ainda estava entrando na faculdade, estava me acomodando, por assim dizer, então não cheguei a fazer mais. Porém, quando essa questão toda da camisa voltou, eu pensei, ok, eu posso começar a fazer conteúdo de novo. Inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre Covid alguns meses atrás. É, Depois disso, eu fiz um vídeo besta da capivara motivacional. Isso é um contexto completamente separado de tudo o que eu tenho para falar, mas é um ótimo vídeo, mesmo assim, se você quer dar umas risadas. E eu tô planejando, eu já tenho 5 vídeos na linha, eu só tenho que gravar eles, script, tudo feito bonitinho, que fala justamente sobre saúde, sobre. Não só sobre saúde, tipo, fisiológica, sobre doenças, etc., mas também sobre saúde mental, principalmente sobre saúde mental. O que eu tenho alinhado agora para o próximo é um vídeo que fala sobre solidão. É um vídeo muito extenso, por assim dizer, porque ele traz muita informação importante. E realmente, foi daí para frente que eu comecei a pensar em fazer vídeos que falam sobre saúde em geral, que falam sobre a educação em geral, que querem informar pessoas, que querem educar pessoas. E é claro, sempre de uma forma bem informal, sabe? De uma forma que qualquer um pode pegar aquele vídeo e começar a ler e começar a entender a qualquer segundo. O meu alvo, é sempre transmitir essa informação do jeito mais mastigado, porém eficaz possível. Isso remete àquele negócio de ajudar o máximo de pessoas com maior eficiência, sempre focando nesse princípio. E foi assim que eu comecei a fazer vídeos e posts educacionais, realmente. Eu acho que é até um papel que a gente pode chamar de divulgador científico, né? Que é um termo que muita gente tem usado agora, principalmente para descrever as pessoas que estão produzindo conteúdo pro Twitter, no Twitter e em outras redes sociais, né? Eu acho que a grande diferença, no seu caso, é realmente a linguagem, isso que você está falando de alcançar mais pessoas da forma mais simples possível e tal. Então, assim, eu fiquei curioso para saber se você tem alguma referência, de onde você tira suas ideias, porque eu estava dando uma olhada ali na sua timeline e vi que
cheguei num tweet que você você explica imunização, né, como a vacina funciona em quadrinhos. E não só em quadrinhos, né, porque a gente até tem algumas experiências de quadrinhos para contar histórias no jornalismo, mas é sempre uma coisa muito, pelo menos na maior parte das vezes, muito séria, muito, né? E você, além de fazer em quadrinhos, você ainda botou ali uma personalidade no vírus, enfim, um negócio meio diferente, achei divertido. E queria saber isso, assim, de se você tem referência, de onde você tira a ideia, ou se você não, se você faz direto, se é da sua cabeça mesmo, como que é isso? Quanto a referências em si, tanto para referências científicas mesmo, de onde eu tiro aquela informação, quanto para referências artísticas, eu tenho. A resposta intrinsecamente é sim. Para referências científicas, eu sou meio sonso e eu acabo esquecendo de colocar naquele post. Por exemplo, igual o post da imunização, o burro esqueceu de colocar referência que eu tirei tudo aquilo do guia de vacinação que o Ministério da Saúde disponibiliza de graça no site. Você pode só baixar lá um PDF de acho que 83 páginas, alguma coisa assim. Tem uma versão pequenininha e uma versão grande, depende de onde você vai achar. Essa eu peguei dos meus professores, bem simples de achar, você consegue pegar no site também. E toda a informação tem lá, tá nos quadrinhos. E é claro também eu trago informação que eu aprendo nas aulas. Não é uma informação facilmente referenciável, porque é tradição, tecnicamente tradição oral, né? Porque o professor está me falando, eu estou recebendo aquela informação, estou anotando e depois eu vou repassá-la para frente. O professor teve as referências dele, só que não necessariamente ele muitas vezes vai passar para a gente no final daquela aula. Às vezes, é claro, na maioria dos slides, vai ter lá as referências que ele usou. Só que alguns professores esquecem de passar aquele slide. Outros, eu mesmo, como aluno, acabo esquecendo de ver aqueles slides. É comum isso acontecer. Porém, se qualquer pessoa pegar qualquer post meu e ele falar, mano, me dá referência, eu vou conseguir dar referência exatamente do que eu estou falando. Só preciso dar uma pesquisada lá nas aulas que eu vi, ou nos livros que eu li, nos guias que eu procurei, e eu vou conseguir trazer aquela referência para você, sem problema nenhum. Só um segundo que o refluxo está vindo aqui. Pronto. E quanto a referências artísticas, sim, eu acho que eu devo seguir pelo menos um terço da comunidade artística do Twitter, de tanto que eu gosto. Eu adoro os desenhos que eles fazem, eu adoro as artes que eles fazem, e o jeito que eles trazem aquela informação, e eu vou seguindo, e aquilo inevitavelmente me traz essa forma simples de transmitir informação, quase uma charge, realmente. Em que, por exemplo, nos quadrinhos da vacinação, eu deixei o mais comédico possível, com referências de memes aqui e ali, com onomatopeias cômicas e um jeito de você trazer a informação que realmente remete a um desenho animado ou a algo puramente cômico. Isso eu considero como o mais fácil que você pode fazer para transmitir informação. É o que uma pessoa qualquer vai ler aquilo, uma criança pode ler aquilo e pensar, putz, faz sentido. E realmente tudo que eu falei naqueles quadrinhos, tudo que está desenhado, é tecnicamente o jeito que funciona. Uhum. Ok, talvez anticorpos não sejam mísseis teleguiados, mas eles funcionam como os mesmos. Eles são extremamente específicos, extremamente localizáveis. Eles vão até o seu alvo e eles realizam a ação com aquele alvo e com nada mais. Exceções à parte, é claro, existem sempre exceções na medicina e na realidade como um todo. Mas, em geral, as referências artísticas e as referências científicas estão sempre presentes. Eu tento não copiar as coisas, é claro, isso é inevitável de vez em quando. Você pode pegar um texto que é impossível de você resumir mais, você pode pegar uma imagem que ela é tão boa que às vezes você não consegue ir diferente dela. Só que eu acho que isso não chega a acontecer, nas últimas vezes não aconteceu, mas é uma preocupação que eu tenho na minha cabeça de acabar copiando uma pessoa, de acabar cometendo um plágio descarado ali. Eu fico preocupado bastante com isso, até porque nas últimas semanas rolou toda uma questão de plágio, uma discussão de plágio no Twitter, a qual eu faço parte, eu dei os 2 centavos durante a discussão. É uma questão complicada você referenciar sem copiar, mas eu tento o meu melhor. Já tive minhas quedas, meus erros, mas como todo mundo eu aprendi com eles e hoje em dia eu tento fazer o melhor de tudo. No fim das contas, as referências artísticas estão sempre presentes.
eu tiro elas principalmente dos artistas que eu vejo no Twitter e também dos vídeos que eu vejo no YouTube, das discussões que eu vejo em fóruns. Elas estão sempre lá, as ideias vêm sempre daí. E às vezes também do clássico sonho noturno, que dá um brainstorm incrível e trazem artigos não, trazem argumentos que eu nunca poderia pensar se eu tivesse acordado. Basicamente isso. Legal. E você recebe feedback dos seguidores sobre esse tipo de conteúdo que você faz? As pessoas falam contigo, mandam DM, te mencionam? Ah, sim, elas... Muita gente vem comentar. Por exemplo, essa das tirinhas da vacinação, muita gente veio comentar falando, nossa, interessante que você mandou desse jeito e tal, agora eu entendi melhor, etc. Muita gente que estava estudando aquilo comentou embaixo, tipo, finalmente eu entendi essa matéria, tal professor não conseguiu me ensinar tal coisa, mas o Vitinho conseguiu, coisa assim. Isso, além de trazer essa motivação para você fazer mais, também traz um pouco de preocupação, né? Porque é uma coisa que deveria ser simples, porém é muito complicada. Não só, talvez, porque professores complicam, que é completamente normal, às vezes é necessário, porque eu trouxe uma informação que falta com detalhes importantes, porém eu trouxe informação básica que permite qualquer pessoa entender aquilo. Se uma pessoa vê a minha tirinha e ela for ensinar isso para alguém num nível escolar, tipo de terceira série, ela vai estar falando o que ela precisa saber, talvez até mais. Então, eu atingi a minha meta. Porque se a pessoa tiver curiosidade de saber mais, ela vai pesquisar mais. E é claro, eu consigo oferecer isso também. No próprio texto da tirinha, tinham informações mais específicas. Não era só a tirinha. Tinha o texto em cima, que era a legenda, em que eu dava mais informações específicas, mais direcionadas para o conteúdo acadêmico em si. Eu gosto de fazer isso, de você dar as duas versões, a simplificada e a simplificada, porém com detalhes extras. No fim das contas, muita gente sim dá o feedback deles. Eu tendo a ouvir esse feedback e a levar ele extremamente a sério, às vezes mais do que eu deveria, porque críticas negativas, explicitamente negativas, trazem um baque emocional, querendo ou não. Críticas construtivas são completamente diferentes de críticas negativas. Então eu tenho sempre que separar uma da outra para eu não, sabe, ficar tristão porque eu li uma coisa e eu achei que todo o meu trabalho foi completamente desmerecido porque a pessoa não gostou do jeito que eu desenhei. Existem essas coisas. No fim das contas, as críticas elas são sempre presentes, os feedbacks eu sempre tento ouvir para melhorar, afinal eu tenho que aprender comigo mesmo e com o erro dos outros, e eles me trazem essas informações. E sim, muita gente vem comentar e dar a opinião deles dentro do meu trabalho. Isso é bem comum. E eu agradeço a todos que fazem isso. É sempre muito bom saber que as pessoas se importam com o que elas estão vendo, com o que eu fiz, e elas estão dando a opinião delas e mesclando aquilo com o que eu fiz. Isso é o que mostra que vale a pena continuar. E, Vitor, o que você consome de informação sobre Covid, sobre saúde? Você lê jornal? Você entra em algum site específico? Como é que você se informa sobre Covid, sobre coronavírus especificamente? E, sei lá, queria saber o que você consome de jornalismo de forma geral, assim. Cara, eu vou te ser sincero. A maioria das coisas que eu realmente fico sabendo do mundo do Covid, em específico, o Covid-19, porque eu sigo outras páginas, tanto no Twitter quanto no Reddit. Eu uso meu Reddit puramente para seguir páginas de divulgações científicas. E tem alguns outros fóruns que eu não lembro muito bem o nome, mas eles também falam sobre divulgação científica especificamente. Mas sobre Covid em geral, o que eu sei foi o que eu pesquisei. Porque eu fico com medo, genuinamente eu fico com medo de eu, por exemplo, entrar no Twitter ou entrar no Facebook e eu ter informações com viés, ou ter informações que são não manipuladas, mas talvez alguma coisa omitida ou outra mentida. Eu fico com esse medo, eu fico com essa pulga atrás da orelha. Portanto,
eu tendo a fugir de manchetes de Covid, ou eu tendo de fugir de manchetes de vacina e etc. Porém, quando a gente tem coisas específicas, por exemplo, um caso de reinfecção, ou uma vacina que está proeminentemente chegando na fase 3, no fim do estágio 3 de teste, aí eu fico, ok, vou pesquisar sobre. Aí eu vou e eu pesquiso em múltiplas fontes, é claro. Eu tendo a fazer um mínimo de 3. O máximo que eu fiz até hoje foi de 10 fontes diferentes para uma coisa só, e eu quase fiquei insano, porque eu passei 6 horas pesquisando. Era para um vídeo. Então, eu tendo a fugir um pouco dessas informações, dessas divulgações científicas, até porque eu não vou falar de algo que eu não estou sabendo. Eu evito falar de política, estou evitando agora especialmente falar de política, porque não é algo que eu pesquiso, não é algo que eu tenho tecnicamente interesse. Mas quando surge a necessidade de falar sobre, eu vou atrás, eu vou pesquisar sobre. Assim como quando surgiu a necessidade de falar sobre vacinação ou sobre Covid, eu pesquisei e eu fui atrás. Porque, naturalmente, é muito difícil eu encontrar uma informação a qual eu boto confiança 100% naquilo. Eu tenho alguns amigos que fazem essa divulgação e eu sigo o perfil deles. Eles fazem essa divulgação científica e eu confio neles, sim. Porém, não é a mesma coisa. Minha câmera caiu aqui? Só perguntando. Porque Não. apareceu um negocinho, menos mal, apareceu um negocinho de bateria no meu celular. Mas é basicamente isso. Eu tenho esse medo, sabe? Vitor, recebi uma pergunta aqui do Daniel. Ele está perguntando quais são as dificuldades em geral mais comuns ao adaptar conteúdo científico para as redes sociais. Eu acho que eu não chego a ter tanta dificuldade nisso, porque é algo natural para mim. Eu, genuinamente, não é nenhum truque de publicidade, nem nada do tipo. Eu, genuinamente, chego lá e escrevo o que dá na minha telha. Eu pego a informação que é, que é bruta, a informação bruta mesmo, e eu transformo em um texto, o qual eu, naturalmente, transformo em algo mais simples. Porém, eu diria que a maior dificuldade em fazer essa transformação é justamente você conseguir ter um balanceamento entre algo sério e algo cômico, por assim dizer. Algo que vai trazer o interesse das massas mais jovens possíveis, de crianças. E elas vão assistir aquilo e mesmo assim elas vão aderir à sua ideia, elas vão adquirir o seu pensamento, elas vão ver a sua ciência, a ciência que você está propondo para elas, elas vão ver aquilo, elas vão aceitar aquilo em meio a coisas um pouco mais engraçadas e um pouco mais desleixadas e informais no meio daquele texto. Essa é a parte mais difícil, é você colocar esses pedaços e cortes de comédia em meio a algo tão sério quanto mortes e doenças. Eu acho que essa é a parte mais difícil em si, é você não banalizar algo, só que ao mesmo tempo você transformar aquilo em algo aceitável para massas de menores idades. Eu acho que é isso. Sim, acho que é especialmente complicado colocar humor num assunto que é tão sério, né? Você fazer piada com um tema que é também, ao mesmo tempo, uma doença que está causando tantas mortes e tal. Acho que parece um negócio, né, simples, fazer piada com um tema sério, mas um negócio bem delicado, né? Vitor, você sabe me dizer, quem dá uma olhada nas suas redes sociais vê que você, né, faz, além da história em quadrinho que a gente estava falando aqui, você faz vídeo, você faz memes, você faz, enfim, você produz conteúdo em vários tipos de formato. Eu vi que no Instagram também você, que nem você mencionou aí, você fez alguns stories falando sobre fake news que estavam rolando sobre Covid, né? O que eu queria saber se você sabe qual tipo de formato que tem mais retorno, que engaja mais, se é mesmo vídeo ou se é tweet simples, se é história em quadrinhos. Você sabe qual o tipo de postagem que faz mais sucesso nesse sentido? Assim? Isso é algo que eu mesmo estou tentando descobrir de forma ativa, inclusive, porque eu não estou me restringindo só para Twitter, igual você disse, eu também tenho Instagram. E eu também estava tentando Twitch, que é para fazer stream de jogos e outras coisas. Inclusive, vou voltar a fazer essas streams assim que a Vivo consertar minha internet. Mas, enfim.
a questão de engajamento e de um post que gera mais visualizações, que gera mais atenção, por assim dizer, eu acho que tem muitas variáveis. Isso é inerente, existem muitas variáveis a se ter. Porque, por exemplo, eu tenho alguns stories no meu Instagram, que eu tenho eles salvos, que geraram muitas visualizações. Assim como eu tenho posts no Twitter que não foram relacionados à camisa em si, que a camisa foi, assim, sorte. Foi uma sorte incrível que eu toquei no tema certo, na hora certa. Foi muita sorte. Mas eu tenho posts aqui, por exemplo, semana passada, eu fiz um post falando sobre um caso clínico que eu tive no posto de saúde. E ele deu, acho que 120 mil curtidas. Eu não sei como, mas essas coisas acontecem. Desculpa, Então eu mesmo... E Oi? o que foi esse post que deu? Eu fiz um post falando sobre um caso clínico que eu tive no posto de saúde. E ele deu 120 mil curtidas, talvez um pouco mais, eu não tenho certeza. Falando sobre um idoso que falou que tinha parado de beber, só que ele parou de beber 2 dias antes de fazer a consulta, falando, eu parei de beber, faz mal demais, doutor. Quando você parou de beber, senhor? 2 dias atrás. É sempre assim. Mas, enfim, esses tipos de posts com um fundo mais comédico, com um fundo mais engraçado, traz um pouco mais de engajamento, porque é isso que as pessoas estão procurando no Twitter. Elas estão procurando comédia, elas estão procurando fugir do mundo real. As redes sociais são basicamente para isso. Eu entrar no Instagram porque o que eu estou tendo no meu ambiente não é satisfatório no momento para minha psique. Eu estou entrando no Twitter porque o que eu tenho agora para fazer não é satisfatório o suficiente para minha mente. Então, se eu entrar no Twitter e eu fizer um post chato em que vai simular o que as pessoas estão tendo no dia a dia delas na quarentena e no EAD, vai ser plenamente um horror. Vai dar talvez até flashbacks da pessoa que vai fazer mais mal ainda para ela. Então, eu tenho que ter isso em mente. Logo, a coisa comédica, a coisa que vai chamar a atenção de uma forma engraçadinha, uma piadoca aqui e ali, mesmo que dentro de um contexto sério, é o suficiente para você chamar a atenção de quem você precisa. Isso no Twitter. Em YouTube, por exemplo, é a mesma coisa, só que, é claro, você não está restringido a um limite de caracteres. Você tem horas para fazer o seu conteúdo. E, é claro, existem vídeos de horas que, por incrível que pareça, têm milhões de visualizações. Isso é difícil de replicar. É muito difícil de replicar. Mas a regra é a mesma. Você tem que trazer um conteúdo diferente, um conteúdo bonito, que vai chamar a atenção de forma não verbal, e que de forma verbal você vai estar trazendo algo interessante, algo que não só vai estar a pessoa vai pensar e falar, nossa, é interessante isso, realmente me adicionou algo novo, eu vou descer o resto dos vídeos desse cara para ver se ele também consegue me adicionar mais algo novo no momento. Assim como a questão comédica. Putz, cara, o vídeo desse cara foi muito engraçado. Eu vou descer o resto da timeline dele para ver quantas mais piadas ele consegue fazer e me fazer rir. Tem todos esses contextos. Essas são as variáveis mais importantes. A impressão visual, a impressão verbal e a impressão comédica. Eu não sei se isso é um termo, mas está aí. Eu tô cuspindo termos aqui porque é o jeito que eu consigo compilar na minha mente para fazer mais sentido. Mas eu acho que é isso. É você trazer mais você trazer mais pessoalidade, na verdade, de forma informal. De você evitar trazer as normas ABNT para o Twitter. O Twitter é um lugar informal, então você tem que tratar ele como um lugar informal. O YouTube é informal, o Facebook é informal. Agora, um artigo científico é formal. Uma revista é formal. Então a gente tem que separar uma coisa da outra. E é basicamente isso. Entendi. Quando a gente estava falando ali um pouco no começo sobre... Você mencionou projetos, que você estava pensando em algumas coisas. A gente falou muito do que você produziu e das coisas que você postou, mas queria saber o que você pensa fazer daqui para frente, assim, se você pensa em continuar produzindo conteúdo sobre Covid, sobre saúde, o que você está pensando sobre isso? Você pretende expandir, produzir mais? O que você está pensando para o futuro das suas redes aí?
Então, como base de tudo que eu faço, eu sempre quis contar histórias. Em geral, eu sempre quis contar histórias. Eu tenho 32 projetos de livros, 3 prontos e alguns na metade. Não pergunto por que eu tenho tanto, talvez talvez eu comece, faça 3 capítulos e passe para o próximo, talvez. Mas você não pode provar isso, não é relevante. É, e também tem toda a questão de que eu adoro contar histórias em geral, eu gosto de marcar pessoas com histórias. Tudo que eu faço no Twitter, inclusive, todas essas questões de posts, etc., tudo faz parte de criar uma história, de criar uma impressão, de marcar uma pessoa com um post simples. Já é o suficiente para mim. E é claro, os vídeos, tudo isso também é uma história. Se você pegar qualquer vídeo meu, todos eles têm base narrativa. Tem um começo, um meio e um fim, com um clímax e um término satisfatório, que vai te dar as ferramentas para você talvez pensar naquilo sozinho na próxima vez que você precisar. E esse é o meu objetivo e sempre vai ser, é contar uma história. Logo, eu sempre vou continuar fazendo conteúdo de saúde. Vai ser a minha carreira, é a minha graduação no momento, né? Eu estou graduando nisso, em saúde, então eu vou continuar sempre falando sobre saúde e contando histórias sobre saúde, sobre Covid, sobre solidão, que eu te falei que provavelmente vai ser o tema principal da minha carreira daí para frente, que é o que eu gosto de escrever, é o que eu gosto de falar sobre. Inclusive, tem um artigo de 12 páginas, 53 referências, que eu demorei 2 meses para fazer, foi incrível. E etc. Eu quero falar sobre saúde. Sim, assim como em projetos extras, fora da minha carreira, como hobbies, por assim dizer, eu tenho toda essa questão da Twitch, que eu vou fazer streams, do Instagram, que talvez eu não esteja tão ativo, mas talvez eu volte a ativar, onde eu vou estar contando novamente histórias. No Instagram, talvez eu conte casos clínicos. Na Twitch, eu vou começar a fazer um RPG, que é basicamente contar um livro inteiro em forma de uma história interativa com jogadores. Tudo isso são projetos futuros que eu estou planejando fazer. Cada coisa vem no seu do seu tempo, com um anúncio no seu tempo correto. Mas é claro, eu vou sempre estar aqui, eu não vou desistir do nome Vitinho do SUS ou de Vitor Guidoni, eu não vou desistir dos seguidores que eu acumulei até agora, porque tudo isso foi no intuito de transmitir conhecimento, de transmitir educação de uma forma simples e, é claro, marcar as pessoas com as histórias que eu conto. Basicamente isso. Entendi. Você mencionou o Twitch aí, eu não entendi a relação com saúde. Você falou que vai fazer um RPG contando história, mas é relacionado à saúde ou Ah, não? não, não. É, São duas coisas completamente diferentes. É um hobby completamente diferente. É um RPG que fala sobre uma aventura, uma coisa completamente diferente do que eu faço agora. É um hobby. É claro, as tweets ainda eu posso fazer uma live falando sobre saúde, é claro, isso ainda é possível. Apesar de que eu acho que talvez seria melhor fazer isso no Instagram. Não sei, há debates, há discussões a se fazer. Porém, sim, a Twitch pode sim ser um ótimo meio de transmissão de informações. Inclusive, existem canais na Twitch que falam sobre saúde. Tem alguns psicólogos que fazem atendimentos pela Twitch. É uma prática curiosa. Eu não vou dizer que é errada, porque a legislação deles lá fora talvez seja diferente. Não sei se é completamente proibido no Brasil também. Talvez não seja, desde que haja consentimento. Existem vários canais que falam sobre cirurgia, que falam sobre, se eu não me engano, tem alguns que falam sobre nutricionismo. Então a gente tem essas várias coisas. A Twitch é sim um ótimo veículo de informação se você usar ele direito. Mas, pro meu caso, é um hobby que eu vou estar brincando. Nada sobre saúde até então. justo. Vitor, eu acho que a gente está aqui já encaminhando para 50 minutos de conversa. Acho que eu só queria saber de você aí, antes da gente encerrar. Você falou muito sobre referência do próprio Twitter, de artista que você segue, de referência de professores. Eu queria saber se você tem algum ou alguns perfis para citar no Twitter mesmo, que você usa de inspiração, que você usa de referência. Eu vejo que você retuita muito.
né, esses perfis que muita gente já conhece de divulgação científica, tipo o Átila, ou Luísa Caires, que faz conteúdo excelente no Twitter também. Só queria saber se você tem alguns nomes para citar, se tem algumas coisas de cabeça, assim, alguns perfis que você usa de inspiração e de referência. Os que eu gosto bastante, quanto à divulgação científica mesmo, ironicamente, algumas pessoas que eu sigo, que eu gosto de divulgar, estão concorrendo a cargos políticos, então eu não gosto de dar mais RT nisso, porque eu não posso fazer apologia política. De forma alguma, eu tenho que fugir disso. Então, omitindo esses, é claro, eu gosto muito, por exemplo, do perfil do Twitter do Reumalho, do João Alho, o nome dele, né? Mas ele é reumatologista, Reumalho. Eu gosto muito dele, ele faz alguns posts mais comédicos e outros muito interessantes, ele compartilha informação de qualidade. Eu gosto também do Zé Pambi, não lembro como é que escreve, ele tem 2 ratinhos na handle do tweet dele, é muito fofo, ele fala sobre saúde também, eu gosto muito dele. Tem o João Vicente, se eu não me engano, deixa eu dar uma. Jonathan Vicente, eu gosto muito dele também. Ele fala bastante sobre saúde. Se eu não me engano, eu acho que ele é cirurgião. Tem alguns outros perfis da gringa que eu gosto de seguir também, como por exemplo o Mad Life Crisis, que ele é um cardiologista da Grã-Bretanha. Ele fala bastante sobre saúde, especificamente sobre divulgação científica. Ele vive chutando o balde das pessoas que fazem artigo mal feito e que compartilham artigos mal feitos como se fosse a verdade. Foi a partir dele que eu tirei algumas referências, inclusive, para fazer o meu vídeo de Covid-19. É a partir dele que eu tirei algumas referências para falar mal de artigos mal feitos. O cara é muito bom nisso, em geral. Tem o Dr. Jill, da Austrália também, que eu acho que ele é cirurgião, não tenho certeza agora, mas ele fala bastante sobre ciência também, apesar de que agora eu acho que o perfil dele está dando uma pausa, não vejo mais ele falando mais nada. Mas é isso, os meus perfis principais são esses. Eu acho que eu não tenho mais nenhum que eu me lembre agora de cabeça. É claro, tem vários outros que eu compartilho em base diária, só que lembrando de cabeça que eu não lembro muito mais do que esses. Justo. Beleza. Vitor, acho que é isso. A gente conversou por quase uma hora aqui. Espero que tenha sido bastante útil para quem assistiu. Acho que foi legal. Acho que você deu várias dicas sobre conteúdo descomplicado e simples. E acho que é isso. Queria te agradecer de novo aí o tempo, a atenção e por topar conversar aqui com a gente. É sempre um prazer, cara. E sempre que precisar, estamos sempre aí. E muito obrigado para todo mundo que estava assistindo. Eu, pessoalmente, não sei quantas pessoas assistiram, porque eu estou só na telinha do Zoom aqui no celular. Mas muito obrigado a todos que participaram, a todos que tiveram aqui, a todos que fizeram perguntas e comentaram e deram like e que seguem essa coisa em geral. Eu gosto desse tipo de vídeos, eu gosto desse tipo de lives em geral. É muito interessante as pessoas que fazem isso e eu acho que elas acrescentam bastante para quem assista. Então, por favor, sempre continuem assistindo a live do cara. Ele é muita gente boa. Eu gostei do conteúdo dele até agora. Podem ficar à vontade. Qualquer coisa, depois de um tempo, a gente passa aí de novo. Beleza. Agradeço, Vitor. Obrigadão. E tchau, gente. Bom dia.